uma misteriosa doença começa a se espalhar na tripulação e ameaça levar à destruição da Enterprise, in the Naked Time, episódio que vamos revisitar agora. Bom, esse episódio, vamos começar logo pela abertura, né? Porque o episódio é muito interessante, mas a abertura é uma das coisas mais bizarras que a gente já viu. Esses uniformes vermelhos aí, esquisitérrimos, e que claramente não protegem ninguém de nada, né? E a atitude do tripulante da Enterprise, do Joe Tormolen, de tirar a luva e tal, e ser contaminado, é realmente muito tosca e inesperada para alguém que supostamente deveria ser um tripulante treinado. Isso não era segredo para ninguém. O próprio ator, o Stuart Moss, quando ele foi fazer essa cena, ele falou, mas não é... Virou pro diretor e falou, mas não é meio idiota isso, o cara fazer isso? E o diretor, que era o Mark Daniels, falou para ele, olha, é idiota, mas se você não fizer, não tem episódio. Então, não tem jeito. E aí gravaram desse jeito mesmo. Esse era só um artifício, né, para levar a tal doença a bordo da Enterprise. E se o começo foi meio turbulento, meio esquisito, depois disso o episódio é realmente muito bom e nos permite uma visão muito clara de alguns dos personagens que compõem a série clássica de Jornada nas Estrelas. A doença é só uma forma de deixá-los, digamos assim, expor o seu lado interior. E esse episódio, não por acaso, foi desenvolvido pelo cara que tinha sido contratado pelo Gene Roddenberry para ser o produtor associado e editor de histórias ali, o responsável por coordenar a produção das histórias dos novos episódios de Star Trek, o John D.F. Black. E ele estava desde o início da produção regular e conhecia muito melhor os personagens do que os outros roteiristas que estavam oferecendo suas contribuições como roteiristas freelancers, né? Quer dizer, o Jerry Soule, que fez o Corbomite Maneuver, ou o George Clayton Johnson, do The Man Trap, e por aí vai, eram roteiristas que estavam fora da produção, estavam escrevendo para Star Trek, tinham um conhecimento limitado ali do que era a série, que até então estava apenas começando. O John D.F. Black, por sua vez, conhecia muito bem, porque estava acompanhando todos os processos de reescrita dos roteiros, de produção, etc. Então ele já conhecia muito bem os personagens, não é por acaso que veio dele essa história, uma história que nos permite conhecer muito melhor alguns dos personagens, como o Capitão Kirk, o Sr. Spock, o Sr. Sulu, e também uma participação interessante aí do Kevin Riley, né, que era um personagem que não era um personagem regular, mas teve uma participação muito marcante aí, como o oficial que se tranca na engenharia e causa o problema que leva eles a entrarem numa contagem regressiva para tentar sobreviver, sobrepujando essa doença. Mas esse roteiro, embora tenha sido escrito pelo John D.F. Black, foi um pomo da discórdia dentro da produção, porque o John já estava meio incomodado com as reescritas que o Gene Roddenberry estava fazendo sobre os roteiros dos outros colaboradores, né? E ele ficava numa saia justa com esses caras, porque era ele que tinha que gerir ali a dinâmica entre eles. Mas ele ficou especialmente revoltado quando o Gene Roddenberry resolveu reescrever o roteiro dele, que era um cara que claramente conhecia a série, e o Gene fez uma reescrita meio bruta no negócio. Melhorou algumas coisas, piorou outras. No geral não foi uma grande perda para o episódio, mas para o ego do John D.F. Black foi, e foi quase ali uma gota d'água para ele sair da produção, algo que aconteceria não muito tempo depois. Ele simplesmente ia desistir de lidar com o Gene Roddenberry e falar, não quero mais brincar disso aqui. Antes mesmo de Star Trek estrear na televisão, ele já teria saído da produção. E um dos pontos mais delicados foi justamente esse episódio. É um episódio que funciona muito bem em seus próprios termos, quer dizer, se você engole aquela abertura esquisita, a partir dali o episódio é muito interessante, muito dinâmico, e claro, aí você tem que levar em conta não só as contribuições do John D.F. Black e do Gene Roddenberry para o roteiro, mas a própria colaboração dos atores. Então, por exemplo, o lance do Sulu com a espada, no roteiro original era uma espada de samurai. E o George Takei foi quem chegou lá e falou, poxa, mas uma espada de samurai, isso é meio clichê, só porque eu sou de origem oriental. Eu cresci vendo os filmes de pirata, Errol Flynn, eu queria ter um florete, alguma coisa assim, e de fato usaram uma espada de esgrima, né, um florete, que é mais interessante e diferente do que se seguisse o clichê
do samurai, né, da espada de samurai. Outro aspecto interessante foi na construção do personagem do Spock. O Spock, no roteiro original do John D. F. Black, ele servia meio como um alívio cômico, né? Tinha uma cena que havia sido escrita em que ele, tudo bem, ele estava emocionalmente afetado pela doença lá, né? Então ele é contaminado e ele tá choroso e tal, e não sei o quê. E aí passa um tripulante e pinta um bigode na cara dele a hora que ele sai do turboelevador. Era uma cena de alívio cômico e o Leonard Nimoy ficou um pouco incomodado com ela. Falou, poxa, a gente podia fazer uma coisa melhor, né? Tentou falar com o John D. F. Black, John D. F. Black não deu muita atenção. Aí o Leonard, não aceitando essa situação, foi falar com o Roddenberry. O Roddenberry gostou da ideia e aí fez o John D. F. Black ouvir a ideia do Leonard para o uso do Spock nesse personagem. E a gente tem uma cena muito mais dramática e muito mais efetiva, que é aquela cena em que ele entra na sala de reuniões sozinho e ali fechado ele realmente deixa extravasar as emoções e chora e lamenta o fato dele não poder dizer à mãe dele que ele a ama, enfim, dá um insight muito maior sobre o personagem do que a gente teria na versão original do roteiro. Então vejam como esses ganhos que vêm não só da equipe de roteiristas, mas dos próprios atores, ajudaram a transformar cada episódio de Jornada nas Estrelas numa joia especial, né? E uma dos pontos mais marcantes é justamente a contribuição do Riley, né? do personagem do Kevin Riley, que na verdade no roteiro do John D. F. Black não era para ser esse personagem, esse irlandês, era para ser o Tenente Farrell, que o ator era amigo do John D. F. Black, mas aí quando o Roddenberry reescreveu, ele mudou e construiu esse personagem do Riley, que é um personagem talvez mais charmoso, também mais bem interpretado que o personagem do Farrell, que no final apareceu algumas vezes na série, mas sempre como um figurante, assim, sem grande relevante. E essa cena do Riley cantando Can I Take You Home Again, Kathleen, na engenharia é realmente divertida e interessante, ajuda a dar um tom, ao mesmo tempo que é bem humorado para o episódio, também é uma forma de criar ali uma tensão diferente. Ali vocês viram o tripulante passando com o pincel agora há pouco, era para ele ter pintado um bigode no Spock. Felizmente a gente ganhou uma outra versão um pouco mais sofisticada, tratando do personagem do Spock, que vai vir mais adiante, né? Ele vai ser contaminado pela enfermeira Chapel. Importante também lembrar que esse é o primeiro episódio em que a Majel Barrett aparece como a enfermeira Chapel. O Gene Roddenberry havia prometido a ela, né, que era amigada dele, vamos dizer assim, desde antes do início da produção de Star Trek, havia prometido que ia encaixar ela de alguma forma na série, e a forma que ele encontrou foi justamente esse personagem da enfermeira Chapel, já que a participação dela como número 1 no primeiro piloto de Star Trek foi recusada. E aí a Chapel demonstra seu amor pelo Spock, o que é uma coisa que aí nesse episódio funciona bem, mas depois vai ficar um pouco mais esquisita quando a gente chegar em outro episódio chamado What Are Little Girls Made Of, que também tem um foco bastante importante no personagem da enfermeira Chapel, e vai contar uma outra história de um noivo perdido dela, enfim. Mas quando a gente chegar nesse episódio, a gente fala mais disso. De toda forma, aí foi efetivo, a participação dela foi importante, ela contaminou o Spock com a doença, e aí ele sai naquele drama de estar sobrepujado por suas próprias emoções. É uma coisa que aconteceu algumas outras vezes ao longo da série. Essa foi a primeira vez que a gente, de forma efetiva, vê digamos, a psique do Spock pelo lado de dentro, né? O que ele esconde dos seus colegas tripulantes. E aí a cena marcante que foi pensada pelo Leonard Nimoy, e inclusive a execução dela foi pensada pelo Leonard Nimoy. Eles tinham que fazer essa gravação muito rapidamente, porque eles estavam no horário para terminar o dia, e essa era a última cena para gravar no dia, eles estavam com o cronograma atrasado, etc. E o Nimoy falou, não, vamos fazer em um take só, eu entro, a câmera vai, gira ao meu redor e vai dar tudo certo. E ele fez realmente essa cena em um take, e é um take bastante efetivo. A gente vê como o Leonard já estava encontrando realmente o personagem e a personalidade do Spock. Esse episódio foi dirigido
pelo Mark Daniels, o mesmo Mark Daniels que dirigiu o episódio anterior, The Man Trap. E na programação original, claro, não era para ele ter dirigido 2 episódios seguidos. Isso não é muito recomendado, porque enquanto um episódio está sendo filmado, o episódio seguinte, o diretor do episódio seguinte já está se preparando para planejar a filmagem do episódio seguinte. Então já está olhando os cenários, vê o que ele vai precisar, programando a agenda de filmagens e tal. Então tem esses dias de preparação. Quando o diretor que está filmando o episódio vai filmar o episódio seguinte, já não tem mais essa possibilidade, ele tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, é um pouco mais complicado. Originalmente era para ter tido um outro diretor para esse episódio, mas o que aconteceu foi que a produção foi atrasando, depois de um episódio, outro episódio, e o diretor que havia sido originalmente escalado para fazer, acabou tendo um outro compromisso marcado e não pôde fazer esse episódio. Aí o que eles fizeram, chamaram o diretor mais confiável que eles tinham até então, Mark Daniels, que tinha feito o The Man Trap ali em cima do prazo e com o orçamento bem controlado e tal, e falaram, você não quer fazer mais um? E aí ele, claro, o homem de confiança da Desilu, falou, não, claro, faço, e dirigiu esse episódio em seguida do anterior, né? E aí ajudou também a construir uma unidade visual e de atuações e tudo mais consistente, né? Por fazer 2 episódios seguidos, passar mais de 2 semanas ali com a equipe, isso certamente ajudou, e mais uma vez ele entregou um episódio dentro do orçamento, dentro do prazo, e sem os dias de preparação, né? Mostrando toda a sua competência e todo o seu feeling para fazer uma série tão complicada, tão singular, né? Como Jornada nas Estrelas. Não era todo diretor que chegava lá e afinava bem a coisa. E a última coisa que vale a pena a gente destacar, primeiro é o insight que esse episódio dá sobre o Capitão Kirk, a paixão dele pela Enterprise, a dificuldade que ele tem de não poder se relacionar com ninguém, e esse final aí em que eles viajam no tempo, e originalmente isso havia sido pensado como um episódio de 2 partes, né? Então eles viajariam no tempo, e aí dessa viagem no tempo nasceria uma outra trama, que eventualmente ia se tornar o episódio conhecido como Tomorrow is Yesterday. Mas aí nesse caso eles preferiram arredondar a trama aí mesmo e não fazer essa história de viagem no tempo e fechar esse como um episódio standalone, um episódio sozinho mesmo, sem continuação. Mas originalmente ele havia sido pensado para ser um episódio duplo que ia desembocar nessa história de viagem no tempo. O John D.F. Black já tinha pensado nisso, mas acabou não sendo dessa maneira e em pouco tempo ele abandonaria a produção, mas não sem antes contribuir com um episódio realmente marcante que deu muitos insights sobre a personalidade aí de vários tripulantes da Enterprise.